Doutor, sobre pornografia versus masturbação e tudo mais, que isso é um tópico também que pega. Eu vou te trazer assim, só uma introdução, só pra você entender um pouco um pouco assim do ponto de vista mais social, que é um pouco mais do que eu abordo com os caras, né? Sim. Então você já tem uma abordagem mais médica também, que é do caralho. Sim. E a abordagem mais social que eu digo é o seguinte, né? A gente, acho que nos últimos anos, a questão social mudou demais. Então você tem hoje, por exemplo, eu vou te dar aqui um número, né? Então você tem 10% de homens muito bem, eu diria assim, no escopo geral de vida. E quando eu falo bem, eu falo assim, cara, igual você falou do tripé, né? Sim. Eu falo assim, que o homem tem que ter a vida dele minimamente equilibrada em várias áreas, né? Sim. Então é melhor um cara que ele tem, por exemplo, ele tem a vida financeira dele estável, ele tem um corpo bacana, ele tá se cuidando, ele tem uma habilidade boa de comunicação, de negócio, um cara mais completo do que um cara que é só rajado, só rasgado no corpo e não tem mais nada, entendeu? Sim. Então, assim, esse cara que eu falo que é um pouco mais destacado, né? Que ele fez a lição de casa ao longo dos anos, ele tem um destaque um pouco maior. Esse cara, ele acaba tendo acesso a uma gama muito grande de mulheres. Então, é mais ou menos assim, tá? Você tem 9 mulheres querendo pegar o mesmo cara, tá? Sim. Então, o pessoal tende um pouco de resistência a isso, mas isso é real, né? Você acaba tendo, assim, uma quantidade tipo, de homens, tem acesso a muitas mulheres e alguns caras acabam ficando quase que sem mulher, né? Sim. E tem uma pesquisa que até fala, né? Que 32% dos homens até 30 anos já estão há mais de um ano sem sexo. Eu acho um número muito grande, né? Então, você pega, 30%, né? De cada 3 caras, um homem até 30 anos tá mais de um ano sem transar, porque tem cara que tá transando mais. E tem cara que quase não tá transando, né? E eu vou te abrir um outro ponto, né? Obviamente que esse cara que não tem acesso à mulher em si, ele vai buscar outra forma. Então, geralmente, esse cara vai pra pornografia, ele vai pra um OnlyFans, ele vai pra uma masturbação, mas geralmente acaba indo mais pra pornografia mesmo. Isso que a gente acaba conhecendo, né? E acaba gerando vício, por aí vai, né? Como que você enxerga isso hoje, tá? Então, assim, até que ponto existe um nível que é saudável, um nível que não é? Qual que é a diferença, tipo, de masturbação, só e pornografia, né? Eu quero ouvir isso, tipo, de você agora. Sim, não, esse ponto é muito importante, né? Porque eu também tenho a mesma impressão, né? Enquanto clínico, atendendo pacientes, que os homens estão fazendo menos sexo, de uma maneira global, como você falou, talvez se concentrando em alguns, né? Então a gente tem uns estudos do começo dos anos 2000 que avalia, né, o perfil da sexualidade brasileira, né, em que a gente tem uma média, digamos, dos homens sexualmente ativos de ter cerca de 6 relações por mês, né? Que é muito chocante para alguns homens que têm 3 ou 4, né? Então, veja, isso faz 20 anos. Agora, nesse ano 2024, a gente está, né, na Sociedade Brasileira de Urologia desenvolvendo atualizar esses números, né? Perfeito. Então, o que é que tinha... Quanto que era o número antes, você falou? 6 relações mês. Tá, uma semana 1, uma semana 2, tá? Perfeito. Incluindo solteiros, casados, todo tipo de situação. Né? E que, assim, pelo menos nas redes sociais, as pessoas geralmente não compartilham até quantas vezes elas realmente fazem, então por isso que é importante uma pesquisa, né? Porque eu tenho a impressão que esse número ele vai diminuir, né? Que vai ser atualizada essa pesquisa. Acredito que sim. E basicamente eu diria que a tribo, naquela época, a gente não tinha uma internet como a gente tem hoje, a divulgação desses vídeos de conteúdo adulto, né? E como isso tá fazendo parte, né, desde o início da vida sexual das pessoas, né? Mesmo a pessoa, às vezes, sem perceber, né? Aqueles que a gente chama de soft porn, né? Soft porn total, que é o sujeito ver, né, o próprio TikTok, o Instagram, né, aquele pessoal dançando lá, aquilo ali são gatilhos mentais para a pessoa começar a consumir, né, digamos que esse vídeo, esse tipo de estímulo que esses vídeos trazem, eles são, digamos, são muito altos, né? Uma dopamina barata. O cara se sente bem, uma recompensa imediata. Então, mesmo até pessoas que estão dentro de relacionamentos, eles têm uma facilidade porque eles são atacados, né? Então, tem aqueles grupozinhos de WhatsApp que todo dia você recebe um bom dia diferente, vídeos. O bom dia é uma mulher com a bunda pra cima no grupo, tá ligado? Bom dia, grupo! E tem o sol, né? Tem o sol, exatamente. Tem vários tipos de sol e de lua que aparecem nesses bom dia, boa noite. Mas, então, isso aí é tipo um estímulo. O sujeito todo dia ele é bombardeado. Ele tá consumindo aquilo de uma forma inconsciente, de uma forma cada vez progressiva, né? E isso... Se o sujeito às vezes não tem um relacionamento, ele começa a entrar numa certa regularidade de consumo e sem perceber ele vai escalando, né, o tipo de estímulo, porque veja, hoje em dia essa discussão se pornografia faz bem ou mal, né, já está cada vez mais apontando para o lado negativo, mas não é só se faz ou se não faz, mas quanto que faz e qual o tipo de material que é consumido. Geralmente, pessoas que estão precisando de vídeos cada vez mais bizarros, às vezes com situações mais inusitadas, né? Enfim, situações cada vez mais complexas, ele acaba, quando ele vai num relacionamento 1 a 1, ele não se sente estimulado, né? E isso abre caminho para disfunção erétil, para ejaculação precoce, para diminuição do desejo,
né? E, né, no meu desafio nas redes sociais, eu acompanho vários homens nesse cenário que me procuram até com uma tentativa, né, de largar esse vício. Tá? Inclusive, né, tem pessoas, você tem ideia, né, que mesmo num relacionamento ele começa a trazer práticas do mundo pornográfico que elas não é o habitual, gente, não é o que as pessoas costumam fazer no dia a dia. E quando ele cai na realidade, isso é muito negativo, né? E eu não tenho dúvida, né, que a facilidade é muito grande, a pessoa consome de uma forma automática, né, e por aí vai. Agora, as pessoas me perguntam quantas vezes é saudável, né? Qual é o limite, né? Então inclusive em sexualidade é muito difícil você traçar ou caracterizar uma situação como normal ou anormal, né? A normalidade é muito complexa, as pessoas são muito diferentes. Porém, quando o sujeito vira um diarista, né? O sujeito todo santo dia tem que consumir, sabe? Até como uma busca de um relaxamento do estresse, como uma digamos, uma recompensa pessoal. Pô, hoje eu trabalhei muito, vou bater a minha aqui. Vou bater uma punhetinha pra dormir. Pra dormir tranquilo, né? Então, quando o sujeito cria os rituais, tá criando rituais já é um sinal de alerta de que ele tá passando do ponto. Pô, isso é legal, uma coisa que eu nunca tinha ouvido, né? Quando ele começa a criar um ritual... Porque realmente, eu sou fumante, né? Sim. E eu tenho os meus rituais. Então, por exemplo, terminei de almoçar, vou fumar um cigarrinho. Cheguei no estúdio, vou fumar um cigarrinho. Terminou uma... Então, assim, é um ritual, queira ou não, né? Você tem aqueles pequenos gatilhos ou aqueles horários que você vai incluir aquele teu vício no meio, né? Sim. Mas nunca tinha pensado por esse lado, né? Assim, a pornografia como se fosse, ela entra como um ritual na vida do cara, né? E a pornografia, ela tem um potencial viciante, porque o tipo de estímulo, ele não tem limite, né? Ele vai subindo, se você entrar na internet, você encontra o que você quiser, né? E você vai alimentando a sua mente, né? E como eu falei, essa situação que está buscando uma recompensa, essa recompensa ela vem rápido e ela é muito fácil de ficar viciado. Então, é claro que também você pode falar, mas, pô, o cara não tem relacionamento, né? Ele tá solteiro, quer dizer que ele tem que ser celibato? Não, né? O que eu digo tenha cuidado, fique mais consciente porque essas coisas vão acontecendo de forma inconsciente e você se vê preso depois de um vício. Então, faça eventualmente, de preferência, você pode tentar, né, ter uma masturbação, que é uma atividade sexual que ela também é considerada atividade sexual, né, não penetrativa e individual, que ela traz também alguns benefícios do ponto de vista, né, para homens jovens, né, de autoconhecimento, desenvolvimento de fantasias, mas de preferência que você use a sua própria mente, né, fortaleça o desenvolvimento da sua fantasia, da sua mente, sem precisar de um estímulo externo. E caso eventualmente você venha a recorrer a isso, procure, né, os menos intensos, uma foto ao invés de um vídeo. E se tiver que ser um vídeo mais normal. E se for um vídeo, digamos, meio bizarro, que seja um limite ao mínimo possível, né? Que nem drogas, né? Você fala assim, qual o tanto de droga que é saudável? Cara, droga é o mínimo possível. Se puder zerar, ótimo, mas se for fazer, que seja, digamos... O cara já começa na heroína, tá ligado? Exatamente. Né? Então fica no máximo ali num drink, alguma coisa assim, entendeu? Uma coisas mais leves para evitar que isso vire problemas. E olha, tem muita gente com esse problema hoje, tá? Eu diria que nessa turma mais jovem que a gente estava falando, né? Problemas de falta de confiança, né? E a pessoa às vezes acaba desenvolvendo a sexualidade, né? Nesse mundo fantasioso da pornografia, que são mundos que trazem referências que não é o normal. Aquilo ali não é o normal. Aqueles sujeitos que estão lá trabalhando, os atores, eles não é a média das pessoas. Aquele tipo de relacionamento não é como as pessoas fazem. Eu acho que você até postou, né? Qual que é a canetinha preferida dos atores pornô. Acho que eu vi alguma coisa assim que você colocou. É isso. Assim, eu já trabalhei, já atendi alguns homens, né, que são atores desse tipo de filme. E assim, isso gera uma grande curiosidade, porque os homens, eles... Pô, eu queria, né? Ele tem a referência, né? Pô, o cara é isso, é aquilo. E na verdade é muito difícil você ser ator desse tipo de vídeo, porque, cara, imagina você ter uma relação, né, com, sei lá, 10 pessoas na cena, tem vários e vários takes, né, pra você fazer um vídeo ali de 15 minutos, tem vários e vários takes, né, troca de roupa, troca de maquiagem, troca de cenário, o sujeito tem que manter aquela rigidez ali, ó, por horas, muitas vezes. Exato. E às vezes são várias vezes na semana, e às vezes o cara nem tá tão motivado, porque, né, pra gente que tá como espectador, acho que é muito estimulante aquilo, mas pro cara que tá encarando como um trampo, né, às vezes é difícil. Então é comum, né, que os atores eles façam uso dessas injeções intracavernosas, que é para uma maneira de direcionar o seu pênis a ficar duro, independente do estímulo, e se permanecer duro por horas. Eu trouxe aquilo ali de uma forma educativa, porque... Sim, achei do caralho. Muito foda. Porque, assim, eu não quero estimular que as pessoas sejam como os atores de vídeo adulto, mas que entenda, né, como eu falei,
parte da população tá sofrendo, tá tomando remédio que tá sem perspectiva, né? Então tem uma série de tecnologias que estão aí para as pessoas conhecerem. Por isso que eu falei, achei muito bom, né? Porque eu gosto muito desse conteúdo educativo, tá, doutor? Quase assim, vai mito e verdade, entendeu? Porque é o que você falou, a pessoa vê aquilo ali e fala assim, caralho, primeiro o cara já assusta o tamanho do pau do cara, né? Porra, o cara tem um pau de 20, não sei o quê, enfim, né? Então começa, e hoje assim, queira ou não, né? A gente tá na época das comparações. Sim, né? A gente tá na época das comparações. Então, assim, é a mulher que tá olhando a blogueirinha usando uma bolsa da Gucci, ela acha que pra ela ser feliz ela tem que ter aquela merda. É o cara que tá olhando um filme pornô, ele acha que pra ele ser foda na cama ele tem que ter aquele tamanho de pau. Cara, tudo virou comparação hoje, né? Então eu vejo hoje, assim, grande parte do alicerce da infelicidade tá extremamente linkada com a questão comparativa, né?